Os seus rins envelheceram junto com você. Mas ninguém te contou o que isso significa na prática. O que muda, o que fica mais perigoso, o que você come todo dia sem saber que está forçando dois órgãos que já não têm a mesma reserva que tinham aos 50 anos. Após os 70 anos, os rins perdem em média entre 30% e 50% da função que tinham na meia-idade. Não por doença, por envelhecimento normal. E essa perda de função muda completamente a forma como seu corpo processa o que você come, de formas que médicos nefrologistas e geriatras conhecem bem, mas que raramente chegam ao paciente de forma clara e direta. Hoje chegam. Existem 6 alimentos que médicos especialistas em saúde renal de idosos identificam como os mais prejudiciais para os rins de quem tem mais de 70 anos. Não porque sejam venenos, mas porque interagem com a função renal reduzida do envelhecimento de formas que sobrecarregam, inflamam e aceleram o declínio de 2 órgãos que você vai precisar por décadas. Alguns desses alimentos são saudáveis para pessoas mais jovens. Outros são alimentos que você come há décadas sem problema. A diferença é que o rim de 70 anos não é o mesmo rim de 40. E o que ele conseguia filtrar antes, hoje cobra preço. Fique até o final, porque o 6º alimento é o que mais surpreende e é consumido diariamente por uma parcela enorme da população idosa brasileira sem qualquer suspeita. Alimento número 1: sal em excesso, especialmente o sal escondido nos alimentos ultraprocessados. Este não é o sal que você coloca na comida, é o sal que você não vê, o que está no pão de forma, no macarrão instantâneo, nos embutidos, nos temperos prontos, nas sopas de pacote, nos queijos processados, nos molhos de soja e nos biscoitos salgados. Uma única porção de macarrão instantâneo contém entre 1.500 e 2.000 miligramas de sódio, que é o equivalente a quase toda a totalidade do limite diário recomendado para um idoso com função renal comprometida. O rim saudável de um adulto jovem filtra o excesso de sódio com relativa eficiência. O rim envelhecido perde progressivamente essa capacidade, um processo que os nefrologistas chamam de redução da taxa de filtração glomerular. Quando o rim não consegue eliminar o sódio adequadamente, esse sódio retém água nos tecidos, elevando a pressão arterial, sobrecarregando o coração e aumentando a pressão dentro dos próprios glomérulos renais. Essa pressão intraglomerular crônica é um dos principais mecanismos de lesão renal progressiva em idosos com hipertensão, e a maioria desses idosos está tomando remédio para a pressão enquanto continua consumindo 2.000 miligramas de sódio num único pacote de macarrão instantâneo. Pensem em seu Afonso, 73 anos, hipertenso controlado com 3 medicamentos. Tomava os remédios todo dia sem falta. A pressão ainda oscilava mais do que o cardiologista gostaria. Quando o nefrologista avaliou a dieta de seu Afonso em detalhes, descobriu que ele comia pão de forma no café da manhã, 2 sachês de tempero pronto no almoço e biscoito salgado à tarde. Nenhum desses alimentos havia sido proibido por ninguém. Nenhum parecia perigoso, mas o conjunto representava entre 3.500 e 4.000 miligramas de sódio por dia, mais do que o dobro do limite recomendado para sua função renal. Com a redução do sódio oculto, a pressão estabilizou em 6 semanas sem ajuste de medicamento. Alimento número 2: proteína animal em quantidade excessiva, especialmente carnes vermelhas, embutidos e proteínas de alto valor biológico, consumidas em porções que os rins envelhecidos não conseguem processar adequadamente. Este é o alimento que mais gera controvérsia, porque a recomendação de proteína para idosos é genuinamente complexa. Idosos precisam de mais proteína do que adultos jovens para manter a massa muscular. Mas existe um limite, e quando esse limite é ultrapassado com consistência, o rim paga o preço. O metabolismo de proteína produz resíduos nitrogenados, especialmente ureia e creatinina, que os rins precisam filtrar e eliminar. O rim jovem filtra esses resíduos com eficiência. O rim envelhecido com filtração reduzida acumula esses resíduos quando a carga proteica é excessiva. O resultado é o que os médicos chamam de hiperazotemia, o acúmulo de compostos nitrogenados no sangue, que em estágios leves produz fadiga, náusea e confusão mental,
e em estágios avançados é uma emergência médica. Além dos resíduos, a proteína animal em excesso aumenta a acidez sanguínea, um estado que os rins envelhecidos têm dificuldade crescente de corrigir e acelera a perda de cálcio ósseo. Pensa em Dona Margarida, 69 anos, que havia lido que proteína é fundamental para não perder músculo na velhice, o que é correto. Havia aumentado o consumo de carne vermelha para 2 porções grandes por dia, o que era excessivo para a função renal dela. Quando os exames de rotina mostraram creatinina levemente elevada, o médico perguntou sobre a dieta. Dona Margarida descreveu o consumo proteico com orgulho. Havia feito o que pensava ser certo para a saúde. O nefrologista ajustou a quantidade de proteína para o intervalo adequado para a função renal dela, suficiente para manter o músculo, insuficiente para sobrecarregar os rins. Em 3 meses, a creatinina havia normalizado. Se você está comentando este vídeo, escreva o número 2 abaixo agora. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos falar especificamente sobre como ajustar a dieta proteica após os 70 anos, para proteger músculo e rim simultaneamente. Alimento número 3. Alimentos ricos em potássio consumidos sem monitoramento, por quem já tem função renal comprometida. Este é um alimento que mais frequentemente choca as pessoas quando ouvem, porque os alimentos ricos em potássio são frequentemente considerados saudáveis. Banana, abacate, batata, laranja, espinafre, tomate, feijão. Todos eles são alimentos nutritivos e recomendados para a população geral. Mas, para um idoso com função renal reduzida, especialmente aqueles com doença renal crônica em estágios iniciais que frequentemente não foram diagnosticados, o potássio desses alimentos pode se acumular no sangue com consequências graves. Os rins saudáveis regulam o potássio no sangue com precisão, eliminando o excesso e retendo o necessário. Quando a função renal está comprometida, essa regulação falha. O potássio se acumula, uma condição chamada hipercalemia. E o potássio elevado no sangue tem uma consequência específica e perigosa. Ele interfere diretamente com o ritmo cardíaco. Hipercalemia moderada a severa pode causar arritmias fatais e frequentemente o faz sem sintomas prévios que avisem o paciente. Um idoso com doença renal crônica não diagnosticada que consome 4 bananas por dia, uma salada de espinafre com o almoço e feijão todo dia, pode estar acumulando potássio sem saber e sem sintoma visível até que o coração acuse o acúmulo de forma que não dá aviso prévio. Pense em seu Benedito, 72 anos, que havia sido orientado pelo médico a comer mais frutas e vegetais para proteger o coração. Havia seguido o conselho com disciplina: banana de manhã, suco de laranja, espinafre com o almoço, feijão todo dia. Numa consulta de acompanhamento, o exame de sangue mostrou potássio de 6,2, significativamente acima do limite normal de 5,0. O eletrocardiograma mostrou alterações compatíveis com hipercalemia. O médico disse que seu Benedito havia chegado numa consulta de rotina com um coração em risco que ele não havia sentido. O ajuste da dieta foi imediato e o potássio normalizou em 2 semanas. Alimento número 4. Fósforo em alimentos industrializados, especialmente o fósforo inorgânico, usado como aditivo em refrigerantes, produtos lácteos processados, carnes processadas e alimentos embalados. Existe uma diferença crucial que a maioria das pessoas nunca foi ensinada. O fósforo natural de alimentos como feijão, leite e nozes tem absorção intestinal limitada pelo corpo. O fósforo inorgânico adicionado como aditivo em alimentos processados tem absorção próxima de 100%. E para um rim envelhecido que já tem dificuldade em eliminar o excesso, essa diferença é clinicamente significativa. O acúmulo de fósforo no sangue, hiperfosfatemia em idosos com função renal comprometida, tem 2 consequências principais. A primeira é calcificação vascular. O fósforo elevado interage com o cálcio no sangue e os dois se depositam nas paredes das artérias, acelerando o envelhecimento vascular e aumentando o risco cardiovascular. A segunda é o hiperparatiroidismo secundário. Os rins comprometidos produzem menos vitamina D ativa, o que estimula as paratireoides a retivar cálcio dos ossos para compensar o desequilíbrio, acelerando a osteoporose. Um idoso que bebe refrigerante com uma refeição processada está adicionando fósforo inorgânico de absorção quase total a um rim que já não consegue eliminá-lo com a eficiência de décadas atrás. Pense em Dona Célia, 68 anos, que havia desenvolvido o hábito de tomar um refrigerante no almoço, um pequeno prazer diário que nunca havia parecido problema.
Quando o nefrologista avaliou seus exames após o diagnóstico de doença renal crônica e em estágio inicial, o fósforo estava no limite superior do normal. O médico explicou que o refrigerante diário, combinado com os alimentos processados que ela consumia regularmente, estava adicionando fósforo inorgânico de alta absorção a um rim que já não eliminava com a eficiência de antes. A substituição do refrigerante por água aromatizada com limão foi a primeira mudança, pequena, gratuita e clinicamente relevante. Alimento número 5. E este é o que mais surpreende porque não é tecnicamente um alimento, mas é consumido como se fosse. Anti-inflamatórios não esteroidais vendidos sem receita. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Tomados regularmente para a dor crônica sem supervisão médica. A maioria dos idosos que usa esses medicamentos com regularidade não os considera perigosos porque os compra sem receita, porque os tomou por anos sem problema aparente e porque o alívio da dor que proporcionam é real e imediato. Mas o rim acima dos 70 anos tem uma vulnerabilidade específica a esses medicamentos que o rim de 40 não tem. Os anti-inflamatórios não esteroidais reduzem a produção de prostaglandinas, substâncias que os rins usam para manter o fluxo sanguíneo adequado para os glomérulos, especialmente em situações de estresse hídrico. Em pessoas jovens com função renal normal, a redução dessas prostaglandinas tem impacto limitado. Em idosos com função renal já reduzida, especialmente aqueles que tomam medicamentos para a pressão, como diuréticos e inibidores da ECA, o uso regular de anti-inflamatórios pode produzir insuficiência renal aguda, uma lesão rápida e potencialmente irreversível que os médicos chamam de nefrotoxicidade por AINE. O risco é maior em dias de calor, quando a desidratação adiciona uma segunda pressão sobre rins já vulneráveis. Pensem em seu Valdomiro, 71 anos, com artrose no joelho que havia se tornado sua companheira constante. Havia desenvolvido o hábito de tomar ibuprofeno toda manhã, só para aguentar o dia, como descrevia. Tomava diurético para a pressão. Num verão particularmente quente, foi ao pronto-socorro com mal-estar e tontura. Os exames mostraram creatinina de 4,2, insuficiência renal aguda grave. O nefrologista identificou a combinação de diurético, ibuprofeno e calor como a causa. Com hidratação intravenosa e suspensão do anti-inflamatório, a creatinina voltou ao basal em uma semana. O médico foi direto. Mais uma semana assim e você poderia estar em diálise. Alimento número 6. O que mais surpreende e o mais consumido sem suspeita. Suplementos proteicos, vitaminas em megadoses e produtos de saúde vendidos com promessas de longevidade que idosos consomem em crescente quantidade sem orientação médica ou nutricional. O mercado de suplementos para longevidade cresceu exponencialmente no Brasil nos últimos 10 anos. E junto com ele, cresceu o consumo de whey protein, colágeno em pó, vitamina C em doses altas, vitamina D em megadoses, ômega 3 em quantidades excessivas e complexos vitamínicos que combinam múltiplos nutrientes em doses que excedem em muito as necessidades fisiológicas de uma pessoa idosa. O problema não é a suplementação em si. Alguns suplementos têm evidência sólida e são seguros em doses adequadas para a função renal do paciente. O problema é a suplementação sem avaliação da função renal e sem orientação sobre as doses adequadas para quem tem 70 ou mais anos. O whey protein em doses de fisiculturista adiciona carga proteica renal que um rim de 70 anos não pode suportar. A vitamina C em megadoses produz oxalato como metabólito, e oxalato em excesso forma cálculos renais e deposita-se nos túbulos renais de forma irreversível. A vitamina D em doses muito altas aumenta a absorção de cálcio e pode produzir hipercalcemia, que danifica os rins diretamente. O ômega 3 em quantidades excessivas tem efeito anticoagulante que interage com medicamentos comuns em idosos. Pense em Dona Lourdes, 74 anos, que havia começado a tomar 3 suplementos diferentes depois de ver um vídeo sobre longevidade na internet. Whey protein para manter o músculo, vitamina C em 2 gramas por dia para imunidade e um complexo de vitaminas que incluía vitamina D em megadoses.
Nunca havia consultado o médico sobre os suplementos. Havia comprado na farmácia sem receita. Quando os exames de rotina mostraram cálculos renais incipientes e creatinina levemente elevada, a nutricionista que avaliou o caso identificou a vitamina C em megadose como contribuinte para os cálculos, pela produção excessiva de oxalato, e o whey protein como adicionando carga proteica além do necessário para a função renal dela. Os suplementos foram ajustados e os cálculos não avançaram. Agora você conhece os 6 alimentos. O sal oculto nos ultraprocessados que pressionam rins que já não filtram com a mesma eficiência. A proteína animal em excesso que sobrecarrega com resíduos nitrogenados. 2 órgãos que já trabalham com reserva reduzida. O potássio de frutas e vegetais saudáveis que num rim comprometido pode acumular até ameaçar o ritmo cardíaco. O fósforo inorgânico dos alimentos industrializados que deposita nas artérias e retira cálcio dos ossos. Os anti-inflamatórios vendidos sem receita, que num rim de 70 anos, especialmente com calor e diurético, podem causar lesão aguda em dias. E os suplementos de longevidade consumidos sem orientação médica que prometem saúde e entregam carga renal. 6 alimentos. Nenhum deles é inevitável. Todos eles têm alternativa. E a alternativa começa com uma conversa honesta com seu médico sobre o que você come e o que você toma. Não apenas os remédios prescritos, tudo. Porque os rins de 70 anos que funcionam bem nos próximos 10, 15, 20 anos dependem de decisões que você toma hoje na cozinha, e não apenas das decisões que você toma na farmácia. Deixe nos comentários qual dos 6 alimentos mais te surpreendeu ou qual você reconheceu no seu próprio cardápio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que merece essa informação antes que os rins cobrem o que o cardápio vem acumulando. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.